O Ministério Público instaurou procedimento para apurar a morte de uma idosa de 72 anos após ter socorro negado pelo SAMU 192. Os familiares da mulher tiveram que ficar até as 9 horas da manhã com o corpo dela em casa, porque era necessário um médico legista assinar o óbito. Foi iniciada uma investigação, porque, de certa forma, há duas implicações ali. A primeira, que seria de ordem criminal, que é de competência do Dr. Rafael Marinello, envolvendo possível homicídio culposo pela negligência no atendimento. E a segunda, que é de competência da minha promotoria, que é referente à falha do serviço público. É claro que nós temos que ouvir o lado deles para entender o porquê que isso aconteceu, até porque pode ser uma situação onde que a única viatura estava ocupada em outra ocorrência, realmente tem limite o atendimento físico, né? Só que mesmo assim, a investigação vai ser promovida para que a gente consiga concluir se houve ou não falha no serviço. A prefeitura já chegou a informar, através da Secretaria de Saúde, qual foi a raiz do problema? Não, o que eles fizeram, enquanto a gente começou a investigação de ofício, porque nós recebemos essa informação pela imprensa, quem comunicou à promotoria, na verdade, foi a própria imprensa do que aconteceu, foi até mais rápido que os próprios familiares, né? A Secretaria Municipal de Saúde também mandou um ofício logo depois, pedindo providências, informando outros casos que vai ser tratado tudo junto, para entender se o sistema do SAMU, que é comandado por Cuiabá e não por Juína, está sendo bem administrado pelo governo do estado. Esse é outro ponto, doutor, que a gente tem recebido muitas reclamações. A demora no atendimento por parte do SAMU devido à central ficar em Cuiabá. Tem chegado esse tipo de reclamação aí também? Tem, né? Mas isso daí, a reclamação da população é com o governador, é com o que tem o seu secretário estadual de saúde, porque eles organizam a saúde do jeito que eles acham da melhor forma. E como Juína tradicionalmente é ignorada pelo governo do estado em termos da saúde, tanto que nem hospital regional a gente tem, é de se esperar esse tipo de comportamento. Eu te digo mais, né? Não é o único caso. A gente tem um caso aqui na promotoria de um bebê de 3 meses que precisa fazer uma cirurgia. O atestado aponta como urgência. Aí, quando você vai ver no sistema, eles mandaram para Cuiabá lançar no sistema de regulação, porque no entendimento do governo do estado de Mato Grosso, essa situação tem que ser regulada por Cuiabá, porque o procedimento é feito lá. Mas, puxa, o sistema não é online, não seria possível Juína já lançar e entrar numa fila generalizada? É má administração. Isso daí, essa questão de se atender em Cuiabá ou em Juína, vocês têm que pressionar os seus deputados estaduais, vocês têm que pressionar o seu governador para que haja uma revisão, para que o atendimento seja mais célere. Uma sugestão que a gente sempre dá é que, por exemplo, os bombeiros poderiam fazer esse atendimento com resgate. Só que não adianta o governador dar uma canetada e jogar pro bombeiro, mandar uma ambulância aqui, se você não mandar pelo menos um paramédico, não mandar mais funcionário para poder dirigir. A questão da saúde é triste demais. Quem depende do SUS está numa situação complexa. Por mais que existam bons profissionais, existe uma tentativa dos profissionais de tentar dar solução, a falta de recurso é crônica. E não estou nem falando de procedimentos que não são padronizados, aqueles procedimentos que o SUS não faz. Tem coisa que o SUS não faz, realmente não tem como exigir deles. Mas os procedimentos que o SUS faz são falhos, são lentos, são desorganizados. E entrar na justiça não resolve muito bem, porque a justiça demora muito, né? Você tem uma ideia, uma liminar. A gente teve um caso de internação, por exemplo, dependente química, a pessoa na rua usando droga. O judiciário aqui embaixo negou a liminar, a pessoa pode ficar na rua lá se prostituindo. E negou por quê? Porque o psiquiatra que avaliou aqui em Juína falou que tem que internar. Mas o psiquiatra que nunca viu o paciente lá em Cuiabá falou que não. Aí o juiz foi pro lado do psiquiatra, a promotoria agravou, foi pro tribunal, o tribunal deu a liminar. Nesse meio tempo passou mais de 6 meses. Sim, é triste, aconteceu hoje de grávida, que precisava de internação também, que há tanto tempo que demorou o judiciário, que a criança nasceu. Então a questão da saúde pública não é na judicialização. É esse que é o problema. Você tem direito, a promotoria briga,
consegue, mas demora tanto tempo quando você judicializa que acaba perdendo utilidade. Então, o caminho certo é pressionar o governador e seus deputados estaduais. Vocês elegeram seus deputados estaduais para isso. Daí a hora de cobrar. Olha, a gente quer que o SAMU deixe de ser centralizado em Cuiabá, que centralize pelo menos em Tangará, para dar uma reduzida, ou que fortaleça o atendimento pelos bombeiros na cidade, para que os bombeiros, tendo a estrutura, não adianta só mandar ambulância, tendo o funcionário, possa fazer esse atendimento mais rápido. No caso do SAMU, o que nós vamos fazer é a função da promotoria. Nós vamos entender o que aconteceu, o porquê não veio e manejar a responsabilização responsável dos envolvidos. Provavelmente, se tiver indícios de negligência, a questão vai ser solucionada pela promotoria criminal por homicídio culposo. Caberá, por exemplo, indenização para a família? A questão é possível, mas a indenização ela não é o trabalho do MP, né? Porque o Ministério Público ele não defende a família, né? Ele defende o que o MP quer ver, se o serviço está funcionando e se teve algum servidor que fez um serviço ruim. Então a promotoria ela vai agir mais no sentido do todo. Nós vamos, se tiver servidores com faltosos, nós vamos querer responsabilizar o servidor e melhorar o serviço. A questão da indenização da família, isso ela deve procurar ou a Defensoria Pública, se for pobre, ou um advogado para que possa manejar eventual ação de indenização. Obviamente, se for constatado que houve falha do serviço público, a família pode sim manejar essa ação e pedir uma indenização por danos morais.